Eu gostaria que a senhora começasse se apresentando, dizendo o seu nome e a sua idade. Apolônia Boiarski Pandolfo, nascida dia 18 de setembro de 1928. E o seu sobrenome de casa é Boiarski? Boiarski. Pandolfo é de casado? É, Pandolfo de casado. E qual o nome dos seus pais? João Boiarski. E a sua mãe? Rosalina Maros Boiarski. E de onde vieram seus pais, dona Apolônia? De onde eles vieram? O meu pai, eu acho que de Juí, não é? Porque a gente antigamente pouco conversava com os pais, assim, antigamente, né? Eles eram com eles, a gente meio sempre... mas é nascido em Juí, porque ele veio, a minha mãe também foi de Juí, mas os pais do meu pai vieram da Europa. Vieram de fora, é. A senhora acha que seus pais se casaram em Juí? Isso que eu acho que sim, foi, não, eu não sei certo, mas acho que foi, porque quando a mãe procurou os papéis para se aposentar, ela teve que ir para Juí. E eu acho que foi, né, batizado, casado por lá, não... E o nome dos seus avós? Félix Boiarski e Luísa Boiarski. E da sua mãe, os pais dela? Eu não sei dos pais, eu não conhecia os pais da minha mãe. Não conheci, porque quando a mãe casou, já lá não tinha mais pai, não é? Ele já estava falecido, os pais dela. O pai, ao menos, era falecido, daí a mãe dela ainda... Não, mas eu não me lembro que ela fosse no velório, isso eu não me lembro. E eles moravam em Juí, o pai... Nós morávamos ali no... Vendia em Consolata, para diante de Consolata, no Lajado Tigre, que chamava. Nós trabalhávamos no moinho lá. E o seu avô Félix, a senhora conheceu? Sim, ele morou junto com nós, não é? Depois, quando nós, lá do Tigre, fomos trabalhar em Consolata um tempo, depois, na olaria, porque era um conjunto de irmandade, não é? Eles não tinham pai também. Eles trabalhavam entre os 5, 6 irmãos na olaria. De tijolo e telhas faziam. Daí... Eu esqueci o que tu pediu. Do seu avô, o Félix. Pois é, daí ele morava, depois que o pai veio, nós viemos, o pai morava ali no Persigueiro, bem sei. Daí ele trouxe os pais dele, não na mesma casa, mas ele fez uma casinha do lado. Daí ele cuidava o pai e a mãe lá, os dois velhinhos eram já. Não sei, depois acabaram falecendo na casa do meu pai mesmo. Que era aonde? Em Era Consolata. no Lajado Persigueiro, nós tínhamos moinho ali no Lajado Persigueiro, ali para diante de... Como é que eu vou dizer? Esquina Farias, lá para diante um pouco tinha um... Hoje é tapera, não tem nada lá. Tem um pé de platina ainda, a única coisa que tem lá. E daí nós tínhamos moinho lá. Mas depois que o pai faleceu, daí os meus irmãos pegaram a parte deles, do moinho e coisa, levaram lá para o Paraná. Trabalharam lá os meus irmãos. E daí, depois foi vendido aquelas terras. A mãe veio morar com os filhos dela também, ali para Puder. Mas eu entendi, eles levaram parte do moinho também? Sim, nós saímos do moinho, quando casamos fomos no moinho dos Pandolfo. Eu, quando era solteira, era o moinho do Boiarski, não é? Do meu pai. Nós trabalhávamos ali, daí eu me casei com o Pandolfo e fui morar lá no Tigre, onde eu nasci. Mais ou menos bem pertinho lá. Daí trabalhar no moinho também. Lá. Saímos do moinho dos Boiarski e fomos nos Pandolfo. E aonde que ficava o dos Boiarski e dos Pandolfo? É no mesmo lugar? Não, não. Os Boiarski moravam ali e os Pandolfo moravam em Consolata.
Aí a gente se encontrou nos... Nós era aluno, era colega de aluno quando era um pequeno. Quando nós morávamos lá no Tigre, nós era colega de aula com o Herminho. Depois, mais tarde, fomos se conhecendo mais. Aí surgiu o casamento. E sobre o seu avô? O que a senhora se recorda do seu avô Boiarski? Olha, muita pouca coisa. Não. E nesse dia eu estava pensando que a gente nunca assim fez pergunta, não é? Para os pais, para os avós, como a gente podia saber muita coisa. Agora tem meu irmão que já é falecido também, aquele estava mais a par das coisas assim. Mas a gente você nunca se interessou a saber da vida, sei que eles sofreram muito para vir. E daí quando vieram para cá, eu não sei como é que foi lá, que disse que eles mataram um corvo para fazer uma sopa, não sei o quê, daí disse que não deu para comer, porque... E daí disse que vieram botar fora até a panela que estavam fazendo a tal de sopa. Eles não conheciam, não eram... Mas não, assim, notícia dele, coisa eu não sei. Mas a senhora lembra dele? Me lembro. Ir na casa dele? Me lembro, na casa dele, ele tinha duas casas. Uma casinha não era a cozinha dele. Ele tinha um armariozinho de madeira lá e um gancho assim pendurado as panelas ali, num foguinho no chão. Esse era o fogão dele. E na outra casa, eles tinham duas camas, cada qual na sua cama. E cada um tinha um baú desses, não é? A roupa do avô aqui, da avó aqui. E assim eles ficavam o dia inteiro. O avô ainda vinha lá no pai, ia no moinho, passava, e a avó ficava só sentada, a avó não caminhava quase. Ainda daquele tempo ela tinha uma maçaroca no cabelo, assim, ela não penteava o cabelo. Ela tinha uma maçaroca e atava sempre um lencinho. É que nem dá nos rabos dos cavalos, assim, né? Assim era a cabeça da avó. Mas ela ficava só sentada, era muito nervosa, assim, brava com tudo. Não podia passar uma galinha na frente, assim, que ela tinha a bengalinha dela e atropelava. E depois que o avô faleceu, daí o pai fez um puxadinho na nossa casa mesmo e colocou ela lá junto com nós. Mas e o seu avô faleceu aonde? Lá no Pessegueiro, onde que nós morávamos, na casa do meu pai. Pessegueiro hoje é 3 de maio? Ah, Independência. Independência, é. E Consolata? Consolata até para 3 de maio, é. Uhum. Naquele tempo era tudo pertencia para Santa Rosa, não é? Não tinha 3 de maio, não tinha independência, não é? Então se era pagar um imposto, uma coisa, eu não me lembro se era Santa Rosa ou Santo Ângelo, que era pertencia, não me lembro certo, eu sei que quando nós morávamos ali, o pai ia para Santo Ângelo, mas quando nós morávamos lá, não me lembro onde que eles iam, não sei. Eu acho que primeiro foi Santo Ângelo e depois Santa Rosa. Eu acho que sim, eu acho que nós pertencia tudo para Santo Ângelo lá. Acho que bem no início, quando a senhora nasceu, era Santo Ângelo. Pode ser. Sei que o pai saía a cavalo, né? Ia pagar os impostos dele, ia fazer tudo onde que ele ia a cavalo. Lá na altura ele disse que ele parava, descansava, nós que numa sombra, licenciava o cavalo e depois seguia. Vinha no outro dia em casa. Era longe. Levava mais de um dia? Ficava mais do que um dia, é. Depois, quando o avô ficou doente, daí levaram no hospital em Giruá. Então, o finado avô dizia em Jirivá. Ele não dizia Giruá, não Jirivá. Daí adoeceu lá e estava doente, daí levaram lá. Aí acabou falecendo no hospital de Giruá. E a sua avó? A avó faleceu junto com nós, na nossa casa mesmo, é. Ela deu, não sei como é que diz aquilo nas pernas, trombose. Né? Daí ela perdeu um dedinho, depois foi perdendo os dedos. Daí o médico vinha na casa fazer, é o doutor Portinho, vinha na casa fazer medicamento para ela. Eu já ouvi falar desse doutor, o doutor Portinho.
A senhora sabe mais sobre ele? Ah, alguma coisinha, porque a gente não ia muito, não é? Só que ele também, depois o meu irmão se queimou a perna, assim, pegou fogo na roupa e queimou a perna. Daí também ficou tempo em casa, na cama, depois ficou ruim daquela perna, estava ficando meio paralisada a perna. Daí o doutor Portinho veio lá medicar ele e levou no hospital. Ainda no final do pai tinha bastante pato na lagoa, assim, do moinho lá. Daí ele dizia, seu Boiaski, me dá um patinho para mim. Então depois nós chamamos o doutor Patinho. Me dá um patinho para mim. Ele disse, não, pai, vamos tratar do assunto agora, outro dia eu levo um patinho para ti. E daí dizia que ele levou meu irmão, ficou dias no hospital, ele que tratava, né? E a senhora se lembra de outro médico antes dele? Não. Você lembra desses daqui, depois que tinha o doutor Irineu, mas esses aqui da Independência, assim lá de fora, não me lembro. E de onde vinha o doutor Portinho? Ah, não sei dizer, não sei. Eu sei que a Ivone, nossa, trabalhou um tempo para eles lá na... Não foi para o doutor Portinho? Não, não foi para o doutor... aquele outro. Uhum. Não, não foi para o Portinho. Mas antes dele a senhora não lembra de ter um outro doutor mais antigo? Não me lembro. O único doutor que eu, enquanto estava solteiro assim, que eu conheci, depois não, gente ia, mas não conhecia os outros. E ele morava aqui em Independência? Ele morava aqui em Independência? Não, ele morava em Três de Maio. Independência era bem... Eram umas 2, 3 casinhas de negócio e uma igreja. E dona Polônia, como é que fazia quando não tinha doutor? Como que cuidava da saúde quando ficava doente? Olha, a custa de chá. A minha mãe fazia chá e eu não me lembro se da minha família, com meus irmãos. Eu criei 10 filhos, eu nunca precisei médico. Eu tive os neném em casa, com qualquer senhora, assim, que já tinha uma, que cuidava disso. E nunca levei os filhos quase no hospital. Era um chazinho, e parece que o Armando que ficou uns dias no hospital, não é? E aí foi você, não a Iris, a Sema, que também estava. Mas assim eu nunca, para nós ficar às vezes 3, 4 dias no hospital, eu nunca fiquei com os filhos. Que chá que a senhora lembra assim que tomavam? Mas já era aquela camomilha que nós chamava de manzanilla, chá de Marcela e certo algum outro mato que a gente não lembra, mas era só chá que a mãe fazia. E purgante cada pouco, é um salamargo, o que era o remédio nosso. Porque para a gente comprar um comprimido, eu não me lembro se a gente comprava algum comprimido para tomar assim. Era um chazinho. Farmacêutico não tinha? Farmacêutico? Não, nem se via, nunca. E curandeiro, benzedor? Ah, isso tinha, curandeiro tinha bastante. Tinha tal de Josino Farias, que era muito do pai, era muito dele, sempre fazia aquela charopada para o finado pai e coisa. Era o Josino Farias e tinha um outro que também, mas eu hoje não me lembro o nome dele. E aonde ficava a casa dele? Do seu Josino? O Farias? Mas morava ali na esquina, perto da onde nós morava, bem perto. Nós ia a pé lá, nós era colega com as gurias dele. Josino Farias, ele é pai não vou, acho que do Carlinhos Farias, o Bento Farias, que eram os filhos dele. Até pouco tempo estavam, não sei se estão vivos ainda, não. Ele tinha 3 gurias também. Mas tudo se esparabaram, a gente não vê mais notícia. E a senhora lembra então que ele fazia os chás e benzia? Fazia um chá dele, assim na garrafa, ele fazia uma charopada, não é? E dava e benzia também. Daí tinha outro ali na esquina, que agora vem ser...
Dali da Timbaúba, acho que ali naquela esquina tinha um curandor também. Até uma vez veio um primo meu de Ijuí se curar ali, que ele sofria de ataque. O que é ataque? O que é ataque? Ataque, diziam ataque, é uma convulsão, não é uma coisa assim. É. E parteira, para ter os filhos antigamente? Mas olha, tinha umas mulheres assim, até uma era mãe do Yunque ali. E a outra era uma Bernarde, que morava também bem lá para a banda do São Miguel, lá onde nós morávamos. Porque nós depois de Consolata viemos morar para São Miguel ali, que não é longe ali. Ali eu tinha a maior parte dos filhos ali. São essas as parteiras que a senhora lembra? São essas que ajudaram a ganhar seus filhos também? É. Também era tudo meia vizinha assim. E como é que era o trabalho? Como que elas ajudavam a nascer? Mas é que nascia o filho, não é? Elas davam aquele banho e esperavam até que nascia o nenê. Depois elas davam um banho, arrumavam e iam embora. A mãe que cuida agora. E quais que eram os cuidados depois que nascia? Ficava de repouso? E uns dias lá depois, logo a mãe tinha que levantar, porque tinha outros filhos para atender, comida para fazer. Eram uns 3, 4 dias, meio. E depois se tinha fazer os... E tomava algum chá, canja de galinha? É, uma sopinha de galinha e um chazinho, alguma coisa para tomar. E os seus pais trabalhavam com o quê? Com moinho. O pai, desde que eu me lembrei, trabalhava com moinho e faleceu no moinho também, trabalhando. É. E o moinho deles ficava em qual localidade? O vô? Do seu pai? Ali no Pessigueiro. Estão todos ali na esquina, todos, vô e vó e pai e mãe. Que estão enterrados? É. E o que a senhora se lembra assim do moinho, quando era criança? Olha, o que eu vou dizer? A gente cuidava, o pai cuidava aquele moinho, moía farinha de milho, não é? Descascava arroz, moía o trigo, e daí um vinha a cavalo, trazia uma moagem, vinha outro a cavalo, trazia outra. Às vezes chegava alguém de carroça, daí ficava até umas horas da noite moendo para até aprontar para o dono ir de volta. Hoje em dia já compra tudo no mercado, né? A farinha. Nada a gente comprava. Olha, eu ainda esses dias não estava falando, não sei com quem ali, que no tempo de nós em casa, o pai comprava o que? Sal, querosene, porque não tinha luz, não é? Aqueles lampiãozinhos. E o resto a gente tirava da roça. Matava aqueles porcos, fritava aquelas carnes, botava numa lata. A mãe fazia aquelas mantas de toicinho, defumava aquilo, charque, tudo daquele jeito a gente passava, né? Não tinha geladeira, não tinha nem como se comunicar um com o outro, não tinha telefone, não tinha nada. Era uma carta quando vinha lá de longe, às vezes escrita. Era só, não tinha. E o meu pai era bem no alfabeto, ele não sabia ler, só as contas ele fazia. Lá no moinho ele fazia, mas se tinha um que tinha que marcar, que ficou devendo, não pagou a moagem, né? Pagava na próxima. Daí ele chamava uma de nós ou a mãe para vir escrever num caderninho lá. E as contas ele fazia tudo, mas ele não sabia. E a sua mãe também ajudava no moinho? Ou ela a mãe que ajudava no moinho. Nós só às vezes atendia, assim, não é? Ajudava um pouco lá, às vezes chegava freguês demais. Daí o pai estava descascando arroz, aí tinha que ficar lá pertinho. Daí nós ia ajudar a entregar uma farinha ou lá. Mas muito pouco. Era mais o pai e a mãe. E também trabalhava com agricultura? Trabalhava, nós plantávamos pouquinho, mas assim para o gasto, para a gente dizer que vender, muita pouca coisa que a gente vendia, às vezes algum porco, ou alguma criação, assim, mas assim, da roça a gente não colhia nada para vender. O milho que a gente colhia fazia farinha, não é? Daí vendia aos poucos.
E outras coisas a gente não plantava. Era pouca roça E como que era o trabalho no moinho? Como que moíam? O que era para fazer farinha? era para fazer farinha. Era duas pedras muito grandonas assim, não é? Uma em cima da outra. Daí aquilo tinha uns cavaletes e tudo assim, aquelas pedras para... E a outra em cima, então aquilo tinha... O final do pai afiava aquilo, fazia com a picareta lá, mais umas... E uma pedra em cima da outra ia esmagando, e numa peneira ia peneirando, o farelo saía para um lado e a farinha para outro, e assim passava moendo. E o arroz não, o arroz só botava num descascador lá, era tudo tocado a água, não é? Uma roda grande que tocava, a água vinha em cima e tocava aquilo. Aquilo, se a gente tivesse naquele tempo tirado umas fotografias, era muito importante porque era lindo de ver. E depois que a senhora casou, a família do seu marido também trabalhava com moinho? Também, mas era só daí o casal. A minha sogra era viúva já, não é? Então ela morava na vila mesmo e os filhos dela, eram 6 Pandolfo que tinha. Os filhos homens, né? Só uma irmã que eles tinham. Então, uns trabalhavam no moinho e outros trabalhavam na olaria, mas tudo junto, não é? Tudo era uma família só. E depois os filhos foram crescendo, não é? Cada um tinha uma turminha de filhos. E daí nós vendemos a nossa parte lá em Consolata e compramos ali em São Miguel. Ali, porque quem vai para Giruã logo ali, não é longe. Como que era o nome do seu marido? Hermínio Pandolfo. Era mais conhecido por pé de bicho. Como? Pé de bicho. Por quê? É na olaria, apelido dos empregados das coisas lá. Lá cada um tinha um apelido. Mas o finado, assim onde ia, então era todo mundo, seu pé de bicho. Até o meu filho mais... Um que foi morar para Maranhão, até comprou uma fazenda e botou Fazenda do Pé de Bicho. Antigamente davam muito apelido. Muito apelido. Era tudo quase com apelidos lá da olaria. É. Às vezes não conhecia nem o nome da pessoa, só apelido. Só apelido, às vezes procuram uma pessoa, a gente não sabe o nome, né? Tinha o Coelho, que era o tio Coelho, e tinha o Cepo. O outro era Nego, o tio Abelo. Acho que o único Avelino que chamavam pelo nome, né? Era tudo tinha um apelido. Olaria, negócio de olaria, negócio de jogo de bola, né? Jogavam muito no Guarani de Consolata, lá eles tinham um jogo sempre. E como que era o trabalho na olaria? Olha, agora está tudo bem, porque tudo... trabalho tudo, primeiramente era tudo tocado a cavalo, não é? Para fazer o barro, para esmagar o barro, para fazer os tijolos, né? Então era um amassador, mas tinha que tocar, aquilo era tocado a manivela, que nem engenho, antigamente assim, roda, né? Que amassava o barro. E daí cortava as telhas, os tijolos lá que foram, e botava tudo numa fita, que a fita que ela vinha, trazia perto do forno, tudo para depois, com o tempo secava um pouco, eles botavam nos fornos para queimar aquilo. Até hoje estão trabalhando, os velhos já faleceram, todos eles, mas os sobrinhos estão ainda com a olaria e com moinho também. Só que agora modificaram, é tudo a luz, tudo a força, nada, é difícil daí. Ela existe até hoje, a olaria? Tem até hoje ali em Consolata. E tem alguma coisa que ainda é feito como no passado, da olaria? Mas eu acho que é pouca coisa. Eu faz muito tempo que não desci lá na olaria, mas eu acho que tudo meio diferente. Só os fornos, onde queimam os tijolos, não é? Daí tem que fazer fogo, daí de noite tem que pôr lenha para
queimar aqueles, mas agora eu não sei se eles queimam. Acho que é forno ainda queimado assim. É a única coisa que ficou, acho, porque o resto foi modificado tudo. E como que é assim para conseguir o barro para fazer os tijolos? Mas eles arrancavam barro de uma vargem, que era da nossa terra mesmo. Logo para baixo da olaria tinha um pedaço de uma vargem, uma terra preta, né? E daí eles traziam aquela terra preta, botavam num depósito lá e botavam outra terra para misturar um pouco junto, né? E daqueles barros depois amassavam bem e daí passavam numa forma que saía o tijolo pronto, né? E puxava o barro como? Puxava de cavalo? Carroça de boi. Puxava o barro para a banda da olaria. Não era longe, não é? Mas não puxava, então era de carroça de boi. Mas agora é tudo carregado com nada com o primeiro, não é? E tudo é com caminhão e coisa. E casa de barro, alguém tinha da sua família que faziam as casas de barro? O Piazedo, a maior parte, fazia depois de aqueles amassados, aquele barro, aqueles tijolos. Então, até agora, ainda, seguido eu falo, um sobrinho que eu tenho em Consolata, lá o Paulo, eles faziam boletinha durante as tempo de aula, sempre eles secavam aquilo, botavam num lugar quando era férias, eles vinham lá em casa, em São Miguel, para ir caçar perianos banhados com bodoque, aqueles xiligue que dizem, não sei como é que é, com aqueles bodoques, caçaram tudo, as boletinhas feitas na olaria, e faziam um cavalinho, faziam brinquedos, as meninas, a maior parte faziam umas bonecas, umas coisas daqueles barros. Mas existiam casas de barro, as pessoas construíam a casa, erguiam a casa e amassavam o barro? É, com barro. É, não tinha assim areia ou cimento, né? A maior parte, o tijolo, no lugar de massa que eles botam em cima, estava um barro. Alguém da sua família tinha casa de barro? Tinha. Mas hoje em dia não tem mais. A nossa ainda, o que nós morava lá, está lá, mas aquela nem sei, eu acho que foi com cimento que fizeram. E antes disso as casas eram de madeira? Antes de... É de madeira mesmo, mas agora é difícil ter de madeira, né? A maior parte é de tijolo. Mas a primeira casa que a senhora morou era de madeira? Olha, na primeira casa que eu fui morar era um galpão de madeira com duas varandas e com dois quartos e uma varandinha que era a cozinha. Nós morávamos com outro irmão do irmão que era casado já, que tinham 2 filhos já. Nós moramos acho que 4 ou 5 anos juntos, assim, eles trabalhavam no moinho daí. Um cuidava do moinho, outro cuidava, tinha muito porcos para criar. E daí nós morávamos naquela casinha há muitos anos. Depois viemos para Consolata, nós fomos num galpão, ali da minha sogra morar. E o outro irmão do irmão foi no moinho trabalhar. E depois, quando nós fizemos a casa daí, de madeira, e moramos tempo, depois viemos trabalhar ali na Vila São Pedro, numa olaria, com os padres. Era o padre Silvano, que eles estavam fazendo aquele seminário ali, e daí eles compraram uma olaria meia com os Pandolfos, só de tijolo. Daí fizeram tijolo, não vendiam, só faziam para construir o seminário ali, aquele seminário que tem ali em 3 de Maio, foi tudo com os tijolos que faziam eles mesmos, os Pandolfo com o padre Silvano lá, que vinha de vez em quando dar uma olhada. E daí depois que aprontaram o seminário, daí os Pandolfo compraram a parte da olaria e levaram para Consolata. Daí tinham 2 para fazer tijolo, 2. Daí os padres terminaram com a olaria, que não precisavam mais de tijolo.
Depois voltemos para Consolata, daí nós voltemos numa casa de material. Aí tinha feito uma casa de material antes de nós voltar, já voltemos, a casa estava pronta, ficamos morando lá. Depois de lá viemos para São Miguel, fizemos muitas. E daí ficaram... Não, em São Miguel fiquemos, acho uns 30 anos. Depois o finado ficou doente, coisa, não podia trabalhar. Daí a filha mais nova casou, ficou no moinho, na roça lá, e nós íamos morar aqui. Eles até hoje estão lá e nós estamos, eu estou aqui. E tinha alguns tijolos, telhas que viam o nome de quem fazia? Tinha. Nas telhas ali acho que não sei agora em São Miguel eles trocaram, não é? Na capela de São Miguel. O tijolo foi tudo lá dos Pandolfo. E as telhas era tudo com Pandolfo escrito. Até nós pouco tempo tinha ali umas telhas com escrito Pandolfo nas telhas. Eu não sei, ali a capela de São Miguel eu acho que era coberta com as telhas também de Pandolfo. E quem trabalhava na olaria, não se sujava muito? Olha, se sujava aqueles que trabalhavam no barro, não é? Que puxavam, mas também não muito. Porque carregavam com a pazinha em cima da carroça. Daí chegavam, descarregaram com a zapana num depósito lá que eles tinham para pôr o barro. Não ficavam muito sujos. Era cansativo, né? Nós, muitas vezes, as mulheres iam ajudar também. Nós tínhamos aqueles pneus grandes, botava as crianças sentadas nos pneus e nós ia tirar do estaleiros, que vinha os tijolos numa fita, tirar e botar nos estaleiros, tudo assim. E nós ia fazer muito, faltava às vezes um peão, coisa, daí ia uma das mulheres. Eu trabalhei muito também, muitos, mas ia mais às tardes sempre, porque cedo a gente não ia. O que eram os estaleiros? O estaleiro é um tipo de uma partilheira. Que ali bota uma camada de tijolo, depois tem uma tábua, bota outra camada de tijolo, né? Para secar, para depois dali levar no forno. Lá em Consolata é só ir lá para ver o que tem naquela solaria. E nesse caso de sujar roupa, como que era feito, como que lavavam as roupas? Mas puxava água com balde lá do fundo do poço, a manivela, botava num tanque ali, esfregava até que limpava. Aí estendia no cerco lá, tudo meio atirado por lá. E não lavava no rio também? Lavava. Lá na vargem, onde que eles tiravam o barro, eles fizeram um tanque bem grande, assim, um tanque para pôr água dentro. Daí vinha água direto naquele tanque, não é? Daí nós ia lavar roupa, mas não era só uma, era 4, 5 mulheres. Quando é de segunda-feira, era uma que queria ir antes do que a outra para pegar o lugar melhor, não é? Porque era uma tábua tudo em roda assim, e tudo lavava roupa, estendia nas árvores lá. Aí quando eu ia para casa já estava tudo enxuto, já levava a roupa pronta. E quando era muito ruim para lavar, nós ensaboava, deixava no sol, assim, na grama, para flochar um pouco aquela sujeira, porque era tudo a mão que lavando. Não tinha sabão em pó, lá, o que? Um sabão lá e nada mais. Não existia essas coisas. Passava a tarde toda lavando roupa. Toda tarde lavar roupa, é. E o sabão era feito em casa? Feito em casa, de tripa de porco, quando morria um porco, daí fazia um sabão daquele porco. Era às vezes um sabão fedido. Tudo lavava e tomava banho e ninguém achava ruim. Trocar roupa 1, 2 vezes por semana, porque para que tomar banho? Tomar banho de sábado, a maior parte. E ficava cheirosa a roupa? Ninguém cheirava, porque tudo era igual, não é? Não tinha perfume antigamente. Era o perfume. Um gainha de manjericão. Manjericão é uma avezinha cheirosa. Botava a maior parte dos rapazes nos bailes, atrás das orelhas, senão no bolso.
É o cheirinho que tinha para... É muito diferente. E sobre a origem da sua família, Bojerski é polonês. É polonês. Os seus pais ou os seus avós contavam como é que foi essa vinda da Europa para cá? Olha, eles contavam, mas hoje em dia a gente não lembra que o finado vô contava, que para eles até perderam um filho nessa viagem, porque levaram não sei quantos dias para passar no tal de mar lá. Que eles perderam um filho, daí arrumaram uma caixinha lá, não sei do que, e largaram no rio, fora, aquele filho. Porque não tinha onde levar, onde botar. Se a criança morria na viagem, nesse trajeto que vinham, eles largaram o rio abaixo. E a senhora sabe o porquê que eles saíram de lá e por que vieram para o Brasil? Não, sobre isso nunca a gente conversou, nunca. E o seu pai nasceu no Brasil? Sim, o pai sim. A senhora não sabe como que eles vieram lá para a região de Juí? Eles vieram, não sei como é que sei, que até não... Que eu vou às vezes contava, mas agora a gente não lembra, mas eles sofreram muito para fazer essas mudanças. E daí chegava no navio, como é que eles chegaram em Juí, né? Decidiram ir para aquela região. De certo, para depois procurar um lugar, não é? Porque que jeito, disso eu não sei. Eu sei que a minha avó fazia comida numa panelinha de pendurado um gancho, lá, com as panelinhas penduradas aqui. Ela fazia comida, deu dela o feijão, o arroz, tudo naquele foguinho. A maior parte eu vou que cuidava, porque ela era bem doente, bem ruim as pernas. A senhora lembra se eles trouxeram alguma coisa da Polônia? Ou vieram só com a... Não sei se trouxeram alguma roupa, alguma coisa, isso nunca veio falar, não sei. Se agora os avós fossem vivos, a gente tinha muita pergunta para fazer, mas naquele tempo a gente no nosso tempo, a gente pouco assistia a conversa dos idosos, né, dos pais da gente. Se chegava a visita, as crianças eram ir lá para um lado brincar, não era para ficar ali no meio, assistindo prosa dos idosos. E daí o pai só dava uma olhada para nós assim, nós já sabia que ia fazer alguma coisinha e não fica ali sentado. Tem alguma herança cultural da polonesa, alguma comida, alguma música que a senhora lembra assim que é característico da Polônia? Tinha bastante. A minha mãe cantava em polonês umas músicas muito bonitas, mas eu não sei nada mais disso. Nesse dia o Tomás estava lá em casa e cantou um tanto da música em polonês. Esse dia quando vinham as irmãs da mãe de Juí, era aquele rodeio de noite, sentavam assim e cantavam. A minha mãe com as irmãs dela, tudo em polaco. Rezar sempre rezavam em polaco. A senhora aprendeu polaco? Eu aprendi, nós em casa não falava em brasileiro, o finado pai não deixava. E ele dizia que os brasileiros eram negros. E daí nós só falava em polaco. O brasileiro é uma mistura, negro, índio. E a senhora nasceu perto da Revolução, que teve uma revolução, a senhora já ouviu falar? Eu já era grandinha, tinha acho uns 12, 15 anos naquele tempo daquela revolução. Eu sei que um amigo nosso ali foi na guerra aquela vez, o Francisco Perkoski, ele era daqui. Ele ele passou tudo os tempos na guerra. Era nosso amigo, colega também. E a Revolução dos Chimangos e dos Maragatos, os seus pais não contavam sobre? Não, esse aqui eu não sei de nada. Do lenço branco, do lenço vermelho? Não me lembro desse já. Eu sei que tinha o finado Beno Scholz. Eles eram de origem alemã. Sei que ali proibiram eles falarem alemão e sei que eles até andavam meio se cuidando porque era um racismo, uma coisa. Teve uma época que foi proibido de falar em qualquer outra língua que não fosse brasileiro, português.
Foi na época do Getúlio Vargas que eles proibiram de falar. Eu acho que foi, E muitas pessoas não sabiam falar português. Não sabiam, não ia. Quanta gente que não sabia falar em português. Porque depois de um tempo, eu e o finado meu irmão já, quando o pai tinha um moinho ali no Pessigueiro, daí nós por 2 vezes por semana nós vinha a Independência de carroça. Nós trazia as moagens dos freguês assim do pai. Então nós passava na rua assim e os cavalos tinham um cinceiro que batia assim que nem. Daí os vizinhos traziam a moagem, assinavam o nome e tudo e botavam na carrocinha para nós. E nós levava, na outra, nós trazia sexta e terça nós vinha trazer de volta, entregar e levava outras de novo. E daí tinha muitas mulheres ali que não falavam em brasileiro. Ali não faz tantos e tantos anos. E essa região aqui de Independência tinham pessoas de origem polonesa, alemã? Tinha de tudo, acho que é. Tinha de tudo misturado. Russos? Tinha os Fagundes, que tinha a casa de negócio ali, onde que é... Acho que os galpão da cooperativa. O Fagundes, daí tinha o Ochmann, que era de origem alemã, tinha do outro lado. Acho que onde tem aquela lojinha das Bongard ali. Daí nós trazíamos, às vezes, 2, 3 sacos de farinha para eles, que eles vendiam depois nos mercados. Que o pai moía lá, eles levavam milho, e o pai moía e nós trazíamos farinha. Daí eles vendiam por quilo, assim, para os fregueses. Era o seu Fagundes, e como era o nome do outro? O Ochmann. Agora o nome mesmo eu não me lembro. Era o pai do Bruno Ochmann e o do Sebaldo Ochmann. E do velho não me lembro agora o nome. E nessa época já tinha o moinho dos Spengler? Acho que naquele tempo não, acho que depois fizeram, porque depois que muita gente levava arroz para eles descascar aqui. Mas naquele tempo a Independência não era nada, eram umas casinhas só e pouca coisa. Sei que a da igreja era feita lá perto bem onde mora o Ricardo Manca, lá era lá a igreja. Daí depois trouxeram ali mais para o centro, fizeram ali. E daí tinha bem pouquinhas casas. Os tchecas moravam ali, os Massuda, tinha uns Massuda também. E o Ernest, não o Weber, não, o pai falecido também, da Selmira. Não me lembro o sobrenome dele. Era alemão também. Esses moravam aqui na vila? Moravam ali, nas entradas que tinha as casinhas, mas agora já a maior parte é roça por lá. Mas era vila, né? Era vila independente, vilas. Não era vila. Eu não sei como é que chamavam, porque depois quando foram inaugurar a Independência, não sei como é que era, não me lembro mais. Naquele tempo os vizinhos se passeavam, um na casa do outro, um se estava doente, o outro vizinho ia ajudar. As mulheres se ajudavam, uma ia lavar roupa para outros, fazer pão, uma para outra. Hoje em dia, se um está doente, se quer uma tem que pegar e pagar e coisa, primeiramente não, capaz. Nós cansávamos de ir carpir assim com as enxadinhas para os vizinhos limpar a planta. Quando falecia um que tinha doente, que não podia trabalhar. Porque o meu pai era muito por gente, assim, as pessoas doentes, ele tinha muito cuidado com eles. Dona Polônia, e o que a senhora lembra assim da sua infância, das brincadeiras? Porque a gente até pouco brincava, porque a gente desde quando podia ia para o serviço, né? As brincadeiras eram nas gramas, jogar bola, ou esconde-esconde, aquele. Assim, não tinha pra gente ter bonecas, naquele tempo ninguém tinha essas coisas. Nós fazíamos casinha lá, brincava com os purungos, assim, essas coisas, não é?
um sabugo enfeitava de boneca e essas coisas assim, não, a gente não tinha brinquedos de... E a senhora tinha muitos irmãos? Tinha muitos irmãos? Nós éramos 5 irmãos e 5 irmãs. E hoje temos 4 irmãos e então só eu e tenho uma irmã só. Nós éramos em 10 em casa e eu também, meus são 10. Mas são tudo esparramados. Tenho filho em Jataí, tenho filho em Mato Grosso, tenho filhos em Maranhão, estão tudo esparramados. E a senhora era a filha mais velha? Não, eu tinha uma filha, uma irmã mais velha que eu, mas é falecida, já faz anos, ela faleceu nova. Depois era eu, daí depois tinha um irmão meu. E da escola, a senhora chegou a frequentar a escola? Nós ia na escola, mas era longe. Depois, ao final, o pai pagou uma mulher, nós ia numa casinha particular estudar, com a tal de Georgina Borges, que era ali do Pessigueiro. Que ela dava aula assim, nós, não sei lá como, o pai pagava uns trocos, daí nós ia na aula ali. Mas era aquela... Hoje, se a gente vai querer ensinar uma criança do primeiro ano, a gente não sabe, porque eles sabem mais do que a gente. E dessa primeira escola que era longe, o que a senhora lembra? Mas eu lembro que nós íamos na escola, mas era longe, como lá no Chile, que eu ainda fui na escola uns 2 dias lá. Passava nos matos por aí, umas potreiros assim, frio, cheio de pedra, aqueles caminhos, a gente pé descalço, porque a maior parte pé descalço. E assim a gente passou o tempo. Quem eram os seus vizinhos nessa época, dos seus pais, que a senhora morava com seus pais? Mas ali no São Miguel nós tínhamos os Pavlek. Ainda solteiro, tempo de solteiro. Sabe que era colorido lá, mas eu nem me lembro, mas era longe um vizinho do outro, não era tão... Tinha uns moreiros lá e uns mota. Há pouca... Hoje nem me lembro mais. Sei que aqueles Faria eram vizinhos, tinha os Mota lá, os Pereira. Era isso que tinha mais por perto. E não iam junto para aula? Não ia criançada? Ia para aula era poucas. Eu tinha 2, ali era 2 colegas que iam comigo ali no Pessigueiro, quando eu tinha, era do Machado. E daí tinha mais rapaz. Não me lembro mais os nomes. E do seu casamento, aonde que foi? O seu casamento, aonde que aconteceu? Mas foi na casa do meu pai. Foi na casa do meu pai. Era churrasco e vinho. Naquele tempo era o vinho só. E casava da igreja, depois tinha festa? Casamos na igreja, daí Escrevona era aqui de Independência, daí foi lá na casa fazer o casamento. Era a Elvira Rezing, eu acho. Que tinha o cartório ali, ela que foi fazer. E o finado Arnoldo Scholz, era não sei o que também lá. Sei que eram amigos do pai, o pai convidou no casamento, daí o casamento civil eles fizeram lá. E a festa, como é que era? A festa era lá na casa do pai mesmo. Era um almoço só e o quê? Uma musiquinha lá. Era um bandonista, um Christian, que tocou no nosso casamento. Ele tinha uma bandonha. Como que era o nome do músico? Eram músicos. A senhora lembra o nome dele? Não me lembro. Sei que era Christian, mas o primeiro nome eu me lembro. Naqueles baita bandonhão. Era desses velhos, não me lembro o nome. Era daqui, não sei onde. Witschak. Christian. Christian, acho, não é? O Witschak era uma coisa assim, não me lembro mais o nome. Eu acho que era Witschak. E daí como é que vinha até a vila? Vinha fazer o casamento civil
E vinha como? Vinha de caminhão? De caminhão. O caminhão até um amigo dele meu que tinha uma serraria lá em Consolata, eles tinham um caminhão de puxar madeira, assim, para serraria. Ele que trouxe os pessoal de lá, e daí eu fui casar naquele caminhão. E voltemos, daí tinha festa, almoço, meio-dia. Aí de noite tudo foi embora. E o seu vestido de noiva? Como é que alguém fez, comprou? Uma prima minha que me fez o vestido. E ela veio me aprontar também para ir para o casamento. Eu tinha minha foto, não sei, foi extraviada. Uma só que eu tinha do meu casamento foi extraviada. Não, aquela grande não, a outra. Um cartãozinho que eu tinha. E as roupas no geral, assim, quem que costurava? Olha, as roupas que de casa a gente andava, o pai ia no comércio, trazia um meio fardo de um riscado, do outro um brim para a calça, lá a mãe fazia. Tudo de uniforme. Quando ia era tudo uma roupa igual. Porque não tinha o que roupa para comprar pronta. Naquele tempo não tinha. Bom, Dona Polônia, a gente já está quase encerrando. Eu queria saber um pouco mais sobre a localidade de São Miguel. Como é que foi o início ali, o que tinha? São Miguel estava, no tempo que nós íamos morar, estava bem mais movimentado do que agora. Já tinha muitos casais que moravam lá. Tinha os Parla, tinha os Tcheca, tinha os de Batista. Os de Batista ainda tem agora os filhos, os velhos já estão mortos. Os Bonapais. E era bem, assim, bem unido o pessoal lá em São Miguel. Era muito unido. E nas festas, eram as mulheres que faziam as cucas. E os homens matavam lá um boi, maior parte. Matavam lá em casa, na capela. Lá em casa, e daí deixava a carne para outro dia. Era só o que tinha, assim, não tinha, assim, mesas, não é, para a gente sentar e almoçar numa festa. Cravava um espeto ali e ficava tudo meio poderosa. E São Miguel tinha igreja? A igreja, não estava pronta ainda quando nós íamos morar ali. Aí depois aprontaram. E a senhora sabe o porquê desse nome? Por que São Miguel? Só não sei, porque quando nós viemos já tinha o início, já tinha o nome de São Miguel. É São Miguel, Até hoje é São Miguel. E Dona Polônia, quantos anos a senhora tem? 95 e uns quebrados ainda. E o que a senhora acha que é o segredo para viver tanto tempo? Olha, sei que agora está mais... A gente tinha vida bem melhor quando era mais novo, podia sair, coisa. E assim, agora, sei o quê, tem que ficar meio por casa. E não, quando o finado estava vivo, nós saía muito, para um lado e outro, mas depois ele ia para Paraná, ia para Ijuí, os parentes e tudo. Nós saía muito. Depois que eu casei também, pouco saímos, porque cada ano é quase um filho. Mas a senhora acha que a alimentação, isso tudo ajudou? Ajudou. Olha, eu sei que no negócio de alimentação, a gente tinha o que colhia, não é? Na própria terra da gente, porque o finado meu pai e o finado meu marido até ficavam bravos quando a gente dizia que tem que comprar uma vassoura. Quando que se viu o colono comprar vassoura, plantem e fazem a vassoura, né? Tudo, verdura, Deus o livre para comprar no mercado. Porque nem existia, eu acho, naquele tempo. Tudo a gente plantava aos poucos de batatinha, cebola, quando tinha, depois quando não tinha, esperava vir de novo, quando a gente plantava. Mas nada assim que a gente ia no mercado, fizesse essas compras como agora. Não tinha antigamente isso. O que a senhora mais sente saudade do passado? Trabalhar na lavoura. Eu gostava muito de trabalhar na lavoura. Nós trabalhávamos quase sempre na lavoura.
Chegava meio-dia, sentava na sombra, tomava um chimarrão. De noitezinho também, cada um tomava o banho, ficavam os piazedos brincando e a gente tomava o seu chimarrão e tudo meio unido daí. Ou ia passear num vizinho, às vezes também de noite. E agora quase não se visita ninguém. Primeiramente meio se visitavam os vizinhos, os parentes, coisa. E hoje em dia não, hoje em dia cada qual para sua casa. Eu estranho muito nos fins de semana, porque fim de semana é os dias pior que tem na cidade. Fica tudo meio parado, cada qual para sua casa. E antigamente não. Se um compadre ou outro não vinha almoçar, a gente saía para almoçar para um lugar e outro. Mas eu sinto muito da colônia. Eu acho saudade da colônia. O que independência significa para a senhora? Eu não sei explicar. Mas a senhora nasceu aqui? Eu nasci no Pessigueiro, no Tigre lá. Pertencia para Santo Ângelo, acho, aquela vez. Mas escolheu morar em Independência, na sua casa. Maior parte de Independência, porque nasci lá. Vim morar para cá, depois fui morar quase no mesmo lugar onde o finado meu pai morava. E de lá fui chegando de novo em Independência. Mas é um lugar também que a senhora escolheu. Se tirar a senhora de Independência, a senhora vai estar fora da... Na Independência. A senhora escolheu ter a sua família aqui, o seu lar. É verdade, porque a família, a maior parte deles, os pais, estavam tudo ali, os avós, são tudo em Independência, né? O que não está enterrado, os velhos, né? Ali na esquina Scholz, estão no cemitério de Independência, de São Miguel. Tu vai lá em São Miguel, tu passa de um túmulo para o outro, pode ver tudo aquele pessoal que trabalhou na comunidade lá. É cheio aquele cemitério, mas raro algum que não trabalhou na comunidade de São Miguel. Porque a comunidade de São Miguel foi o pessoal que colaborava, eles ajudavam. Bom, a gente vai encerrar a nossa entrevista. E eu gostaria de saber se a senhora quer deixar uma mensagem para os seus netos, para os seus bisnetos, a sua família que vai poder ver essa entrevista depois. Nessas coisas eu sou ruim, não posso dizer nada. O que eu vou dizer? Saúde para todos eles e paz. O que mais, né? O que mais vou fazer? Fica o registro da sua história agora. Que eles conheçam a sua história, né? Os seus bisnetos que vão vir. O que a senhora sentiu, assim, ao lembrar das coisas do passado? Olha, muita coisa a gente sente, não é? Desde as mudanças para cá e mudança para lá e muita coisa. Eu nem sei te explicar. Mas foi bom. Tudo bem, assim. Foi bom relembrar as coisas do passado? Do passado, sim, claro que a gente se lembra, mas assim, na hora a gente não lembra de tudo, não é? Porque, além que a gente está esquecido já aí. Mas lhe fez bem lembrar das coisas do passado? Foi bem. Então tá. Quero lhe agradecer mais uma vez por compartilhar a sua história. Fica agora o seu registro, né? Para os seus netos conhecerem também toda a sua história. Então a gente encerra a entrevista.